Olá pessoal, saudações mais uma vez para vocês, o professor e crítico literário Elder Simbad. Hoje estamos aqui para falar sobre a angolanidade literária que reside dentre os vários conflitos epistemológicos que se dão no espaço literário analítico angolano. A angolanidade, indubitavelmente, o que mais se destaca, tendo nascido na era colonial. E hoje, 2019, mais de 40 anos se passaram e estamos aqui novamente a dialogar dialeticamente com todos os teóricos que se propuseram abordar essa temática. E, obviamente, a nossa posição será a nossa, como sempre, estará assente no racionalismo materialista filosófico, passa a redundância. Vamos negar dialeticamente essa teoria que se vai configurando como uma gramática de criação promovida por um grêmio, digamos que abstrato, e que é, do nosso ponto de vista, uma das causas do subdesenvolvimento da instituição literatura angolana em termos de novidades literárias, porque a angolanidade reprime, a angolanidade tem banido muitos criadores. Em 2011, publicou-se um caderno ou livro intitulado Coletânea de Textos sobre a Angolanidade Literária, este aqui. Após uma leitura minuciosa, a maior parte das ideias que daí resultaram desembocaram, como já se esperava, numa filosofia idealista em prosa poética, confusionismo teórico, incompreensão do fenômeno literário, doxografia, discurso impregnado de ideologia, admitido, por exemplo, pelo grande Luís Candimbo, que afirma categoricamente, numa das passagens aqui presente no seu artigo, que o ideológico assume sempre a veste de critério, quando na verdade o que se quer é um discurso eminentemente científico, longe de qualquer ideologia. A ciência não é democrática, ou é ou não é. A ideologia restringe, particulariza, ao passo que a ciência se constitui como um predicado universal, e tentar analisar os fenômenos a partir de um lugar, a partir de uma ideologia, é, na verdade, reduzir significativamente os ângulos de abordagem. Trata-se de uma coletânea que reúne um conjunto de textos produzidos por respeitáveis intelectuais da nossa praça, que estão professores universitários, políticos, escritores, como Adriano Botelho de Vasconcelos, Antônio Fonseca, Corneio Calei, Luís Candimbo e Vitorino Reis. A literatura é uma manifestação cultural e individual, uma construção humana que se situa no espaço da antropologia cultural. Segundo Vítor Kajimbanga, um dos grandes nomes, um dos grandes intelectuais do nosso país, as duas grandes escolas do pensamento social angolano contemporâneo são a tradição sociocultural do saber endógeno e a tradição exógena ou tendência de criolidade. A tradição sociocultural do saber endógeno está afiliada no pensamento crítico negritudinista de Mário Pinto de Andrade, e a tradição exógena ou tendência de criolidade está fundada no pensamento de Mário Antônio de Oliveira, que residia ou reside, do nosso ponto de vista, entre o luso-tropicalismo e um racionalismo tendencialmente idealista. A literatura angolana escrita nasce da reivindicação cultural, e eu falo sempre de literatura angolana escrita porque antes havia literatura angolana, antes da chegada do colono, havia literaturas em Angola e se concretizava por via da oralidade.
porque o espaço sempre existiu, as pessoas sempre existiram, os nomes vêm a posterior, né? Então, onde há pessoas, onde há espaço e pessoas habitarem nele, há sempre literatura, porque a literatura é uma manifestação humana. O homem sente a necessidade de se expressar através de variadíssimas artes, e a literatura é, indubitavelmente, uma delas, e a nossa resultava da oralidade. A literatura angolana escrita, como íamos dizendo, resulta-se-nos sincrética na medida em que o discurso literário escrito vem impregnado de elementos da oratura africana. Sincretismo este, desacreditado por Luís Canjimbo, que não acredita na formação sincrética da literatura angolana. Negar que somos uma sociedade sincrética, decorrente de uma mistura por suposição, sobreposição e imposição, é mover-se dentro de uma mentalidade ilusória motivada por uma espécie de angústia ou depressão pós-colonial. Dizer essas coisas não é mover-se dentro de uma mentalidade luso-tropicalista, é reconhecer os factos e fazer a leitura do cenário contemporâneo, não a leitura do cenário daquilo que deveria ser, porque o que seria não é, o que foi não é, o que será ainda não é, o que é o que deve ser analisado. Nós não podemos prever, não temos uma máquina para viajar no tempo e dizer como é que será, né? Então, longe dessa visão luso-tropicalista, nós nos afastamos, nos demarcamos. Reconhecer que somos uma sociedade sincrética não é estar a mover-se dentro de uma mentalidade luso-tropicalista. Ok. E nós vamos reforçar dizendo que, por exemplo, a colonização foi um ato criminoso. Uma palavra que não se ajusta à realidade dos acontecimentos históricos, porquanto foi, na verdade, uma invasão, ocupação gradual das terras e imposição de ideologias durante quase 5 séculos. Ideologias cristãs, e etc., entre outras formas de vestir, falar, a mudança da própria gastronomia e etc. O colonialismo foi uma espécie de genocídio racial, aniquilação de culturas. Durante esse processo procurou-se anular-se o outro. Uma vez que não pode ser extinto, vamos transformá-lo. Foi o que aconteceu. Hoje o homem africano, pese embora nasça no lugar onde provavelmente a humanidade proveio, segundo documentos históricos e abordagens científicas, até alguém encontrar outra origem, é, em termos filosóficos, o mais recente homem, porquanto a sua identidade foi devastada criminosamente durante séculos. Criminosamente, sublinha-se. Resta-nos a razão para prosseguirmos e colocarmos-nos na história como aquele que encontrou um novo caminho e alcançou a prosperidade. Isto implicaria naturalmente uma nova mentalidade, né? A prosperidade africana implica uma outra mentalidade e a não, digamos, ainda existe uma espécie de invasão silenciosa por parte do Ocidente. Nós devemos aprender a depender menos do Ocidente e sermos nós a guiar nossa história e não permitir que terceiros guiem a nossa história. Todas as nações modernas, deste ponto de vista, estamos aqui a falar de sincretismo, criolidade, que aqui vão ser apresentadas como sinônimas. Desse ponto de vista, todas as nações modernas são crioulas. E isto não é difícil de se entender. Se tivermos em conta aspectos que têm que ver com a globalização e a aculturação. Até mesmo aquelas nações imperialistas, aquelas nações mais fortes, são crioulas. O mundo é um arco-íris de formas e de agires. E todos foram influenciados por terceiros. Absolutamente todos. Quase todos sofreram, se não todos, sofreram invasão. O eurocentrismo, essa atitude
científica, essa atitude ideológica europeia de acreditar que todo o pensamento racional resulta da Europa, não se combate com afrocentrismos. Combate-se, na verdade, e por paradoxalmente possa parecer, e aqui nem há paradoxo, combate-se o eurocentrismo não com afrocentrismo, combate-se consciência. E uma consciência. Não, quando eu falo eurocentrismo, falo dentro da ciência, ok? O afrocentrismo também dentro da ciência. São atitudes que devem ser desprezadas. E o eurocentrismo combate-se com ciência e uma consciência crítica que não se filia em ideologias. Dizer, por exemplo, apesar de todos os modos líricos conhecidos terem derivado, na sua maioria, da tradição greco-romana, todas as nações constituíram suas próprias líricas, não é uma atitude racional etnocêntrica. É a ciência a corrigir manuais, é a ciência a corrigir teorias literárias. Segundo Luís Canjimbo, adepto da escola tradição sociocultural do saber endógeno, como já aqui referimos, afiliado em Mário Pinto de Andrade, e Luís Canjimbo é um dos mais radicais defensores da angolanidade. Segundo ele, a criolidade pode ser entendida como negação da identidade cultural angolana. Olha-se pelo modo como as pessoas se movem, como se vestem, como comem, como falam. Essa visão revelar-se-á falaciosa. Idiosincraticamente falando, para Angola, deve-se falar sempre de culturas e não de cultura. A cultura banto, se é que existe, não é homogênea, não é uniforme. Resulta-se-nos polifônica, portanto, culturas e não cultura. Não houve em África um renascimento similar ao europeu, que se baseou numa específica tradição, como os europeus fizeram assimilar a tradição greco-romana, aproximando assim idiosincraticamente os povos. Amantes do realismo e neorrealismo, a pensar fundamentalmente em prosa, são os defensores dessa angolanidade. O nível de abstração nesse veio ideológico, realismo e neorrealismo, é menor comparativamente às outras correntes. Um escritor pode criar um universo diegético completamente afastado dessa realidade. A literatura é uma arte onde a liberdade criacionista ou criacional é componente ontológica. A angolanidade, vista assim, reduz as possibilidades de criação. Antônio Fonseca, dentre os vários textos lidos, parece ser aquele que mais coerência e menos radicalismo demonstrou, afirmando que somos de opinião que a angolanidade não é uniforme nem linear. Possui elementos comuns, desigualmente presente nas populações mais reais. Não sei o que é que ele queria dizer, a população mais reais, mas possui elementos particulares. A angolanidade não se pode constituir como um conceito essencialista, fruto dessa pluralidade. Não se pode constituir como um conceito essencialista por diversas razões, dentre as quais se pode citar a própria singularidade humana. O fenômeno estético é individual no seu processo criativo. Uma mulher oprimida desde criança, proibida de sair de casa, sem se poder socializar, não assimila os processos da maioria. Se ousar produzir um livro, por se distanciar desse discurso étnico que alguns iluminados exigem, será afastada do sistema literário. E é esse mesmo sistema literário que procura afastar escritores como Água Lusa, porque o seu discurso não se reveste dessa dimensão étnico-cultural dos povos que mais preservaram ou que mais resistiram ao colonialismo, porque a sociedade angolana contemporânea, digamos, é uma sociedade completamente aculturada.
E a nossa literatura é sim uma literatura aculturada, ainda que se interponha recurso a todos esses processos idiosincráticos e étnicos e etc. A angolanidade configura-se nos dias de hoje como uma gramática de criação para escritores medíocres. E uma das causas, como já que foi referido, do subdesenvolvimento da nossa literatura. O que é, na verdade, a angolanidade? Ou em que se consubstancia a angolanidade? Parece consubstanciar-se na recorrência de um conteúdo cultural específico de reminiscências animistas associado a um discurso no qual a diglossia é figura de eleição, principalmente na poesia. Né? Aquela poesia diglóssica e bilingue são as poesias que são validadas em concursos de literatura. Assim, o mais cultural, o mais etnográfico, e eu nem sei o que é o mais cultural, é o fator mais importante para se alcançar o mais estético, segundo esses críticos. A angolanidade assumiu indubitavelmente proporções gremiais, e também já que dissemos, e tem contribuintes de luxo, escritores, críticos literários, professores catedráticos, políticos. Criam-se textos de defesa, quase sempre com conteúdos doxográficos, como são a maior parte dos textos que estão nessa antologia, nos quais a ciência se dilui para dar lugar ao sensitivo patriotismo anticolonial. Leem-se alguns desses textos, por exemplo, propostas inconcebíveis, como a criação de uma teoria da literatura angolana. E esta é uma proposta do Dr. Luís Canjimbo. Luís Canjimbo, um dos críticos mais respeitados da nossa literatura, com uma afirmação tão aberrante quanto esta. A teoria da literatura é o conhecimento conceptual dos factos literários. Um sistema de teorias que integram um campo categorial que se expande à medida que vão surgindo novas teorias. A teoria sobre a prosa animista do sul-africano Ari Garuba, por exemplo, não é uma teoria literária sul-africana, porque ela explica todas as prosas animistas universais. As ciências são predicações universais, conforme já que foi referido. O conto de Pepe Tela, por exemplo, Estranhos Pássaros de Asas Abertas, do livro Contos de Morte, e também vem numa antologia cujo título me foge agora, publicada pela União dos Escritores Angolanos. Esse conto de Pepe Tela, em termos teóricos, levaria qualquer crítico em qualquer parte do mundo, desde que atento à evolução da teoria da literatura, a serviço da teoria da prosa animista do sul-africano. A teoria desse sul-africano explica a prosa do Pepe Tela. A ciência é um predicado universal e não precisa da legitimação de grêmios com interesses particulares. Essa substância ideológica é um dos principais entraves, como já que, e vamos repetir novamente, para o desenvolvimento da literatura angolana, essa instituição parada que frequentemente nega escritores angolanos que residem na diáspora por suas abordagens supostamente menos etnocêntricas. Esse discurso sobre a angolanidade, e vamos aqui procurar voltar, não existe teoria da literatura angolana. A teoria da literatura é um sistema conceptual, na verdade, de teorias, um sistema conceptual de teorias, e nela nós encontramos a noção de narrador, que são predicações universais, narratário, personagens e etc. O conceito de personagem em Angola é o mesmo que em Portugal, que em Brasil, que nos Estados Unidos da América, seja lá em que parte for, porque a ciência, porque é um conceito científico, uma postulação universal, não é um conceito restrito, tal como é o conceito de prosa animista. Então, esse discurso sobre a angolanidade literária vista dessa escola do saber endógeno é, na verdade, um discurso que fazia mais sentido na era colonial e nos primeiros anos do pós-independência, em razão da necessidade de afirmação dos povos e do próprio país enquanto Estado soberano.
Eu espero que tenhamos a noção de que estamos diante de um espaço de debate, da crítica literária. A abordagem dialética é sempre frente a alguém, e eu aqui enfrentei dialeticamente homens poderosos do nosso cenário literário, político, universitário e etc. Eu espero que, como bons académicos que são, que compreendam isto como ciência e não como provocação política, porque nós não estamos ligados a qualquer partido. Somos simplesmente jovens amantes do fenômeno literário e dos estudos literários. Falo para vocês, Elder Simbad, do Círculo de Estudos Literários e Linguísticos Literários. Voltamos numa próxima oportunidade com novos temas. Até mais!